Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Estudo de número 35, nessa obra que é psicografada por Chico Xavier e ditada pelo Espírito André Luiz. Iremos iniciar hoje o capítulo 13, chamado Companheiro Libertado. No último estudo, nós acompanhamos a visita dos trabalhadores encarnados que estão prestes a desencarnar e que foram levados em desdobramento para a zona espiritual, para a casa transitória Fabiano, a fim de receberem orientações e especialmente se prepararem para o momento do desenlace. Estudamos a importância dessa concepção íntima de cada um, a fim de que a desencarnação seja um processo natural, sem perturbações e sem dificuldades. E o fato marcante do último estudo foi a forma em que cada um deles enxergou o mundo espiritual a partir das suas crenças pessoais. Quem está acompanhando o estudo sabe que, dentre os 5 que estão prestes a desencarnar, um deles é católico, outra delas é evangélica e há 2 espíritas também no grupo. E nós vimos como cada um lidou com o desdobramento, ou seja, com o desligamento do espírito de forma temporária, mantendo-se a ligação pelo sono do corpo físico e deslocando o espírito para o mundo espiritual a fim de receberem essas orientações. Hoje iremos conhecer o conteúdo do capítulo 13. Quem será esse companheiro libertado? André Luiz diz então que depois de vários preparativos, principalmente ao lado de Cavalcante, que piorara após a intervenção cirúrgica, Jerônimo articulou providências referentes à desencarnação de Dimas, cuja posição era das mais precárias. Então, Cavalcante é o trabalhador cristão vinculado à religião católica e estava no hospital, sem familiares e acompanhado por uma entidade espiritual que o protegia. Ele passou por uma cirurgia, mas André Luiz informa que o primeiro a desencarnar será Dimas. Se eu não me engano, o Dimas é aquele que nós acompanhamos o diálogo dele com os 2 filhos pequenos. Vamos confirmar se é ele mesmo. De manhãzinha, após entender-se com a irmã Zenóbia, quanto à localização do primeiro amigo, a libertar-se dos laços físicos, o assistente convidou-nos ao trabalho. Compreendia mais uma vez que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Olha que frase interessante. A irmã Zenóbia indicou a localização do Dimas, eles seguiram e André Luiz passou a refletir então sobre o momento da desencarnação, da mesma forma como há também o tempo certo para o nascimento. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Vejam que André Luiz explica que o momento de morrer é o momento em que o indivíduo atinge o processo de renovação, enquadrando-se a lei para que fosse possível o desenlace. Já expliquei aqui que nem sempre a desencarnação é programada dessa forma, porque muitos desencarnam de forma invigilante, por meio de sua própria conduta negligente e acabam desencarnando ou antes da hora, como suicidas indiretos, ou porque querem, como suicidas diretos, ou porque, durante a sua existência, acabaram reduzindo o tônus físico, os fluidos necessários para a manutenção da vida e acabaram desencarnando também. Além daqueles que desencarnam de maneira violenta
em decorrência de suas escolhas infelizes. Essa preparação que nós estamos acompanhando são para aqueles que se preparam convenientemente, na hora certa, no momento adequado da morte, previsto e planejado, e, além disso, possui uma conduta de trabalho, uma conduta de equilíbrio. Esses são assessorados desde há muito antes do período da desencarnação. Então, o dia exato não fora determinado, mas o Dimas já encontrava-se apto para aquele processo. Atingira-se o tempo próprio e, recordando o caso particular do próprio André Luiz, que sempre sequioso de elucidações, de explicações construtivas, perguntou a Jerônimo, quando voltaram à Terra pela manhã, porque eles estavam na casa transitória, Fabiano, e deslocaram-se para a Terra na manhã seguinte. André Luiz, no caminho, fez perguntas a Jerônimo por conta da sua situação pessoal. O seu desencarne foi a hipótese de suicídio indireto, porque abusou da alimentação e não cuidou do seu corpo físico da maneira correta, apesar de ser médico. Ele pergunta então a Jerônimo: prezado assistente, releve-me o desejo de saber particularidades do serviço. Poderá, todavia, informar-me se Dimas desencarnará em ocasião adequada? Viveu ele toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra? Completou a relação de serviços que o trouxera ao renascimento? Vejam que as perguntas de André Luiz relacionam-se à dúvida referente ao tempo certo da morte, ou seja, Dimas teria vivido tudo o que fora planejado. Ele iria desencarnar no dia exato em que cumpriu com seu tempo na Terra? Essas perguntas visam esclarecer se a desencarnação ela é exata para todos os indivíduos ou se não é prevista desde o momento do nascimento em todos os casos. Não, respondeu o interpelado com firmeza. Não chegou a aproveitar todo o tempo pré-fixado. Vejam só. André Luiz vai imaginar, será que ele é suicida indireto? Que ele chama aqui de suicida inconsciente, como ele foi? Não percebe que está se matando? Será que é o mesmo caso do Dimas? Penetrei nossa colônia nessa condição, e antes de obter a graça do refúgio renovador, experimentei acerbos padecimentos. Então vejam, a situação de André Luiz não é a mesma do que Dimas. Porque André Luiz, quando desencarnou, ficou um bom período no umbral, acusado pelos espíritos que o cercavam de ser suicida, e ele se revoltava com essas acusações, dizendo que não tinha se matado. Depois foi esclarecido que o seu modo de viver configurou suicídio inconsciente. Como Jerônimo respondeu que Dimas não aproveitou todo o tempo que havia sido fixado, André Luiz concluiu que ele também fora suicida inconsciente. Enunciando tal apreciação, ponderava sobre a tarefa especial de socorrê-lo. André Luiz se explica. Ele diz que pensou assim para poder ajudar melhor o Dimas, já que ele passou pela mesma situação. Razões fortes, de certo, motivariam o esforço que se levava a efeito, mas a informação do orientador desconcertavam-me. Se o irmão referido não completara o tempo previsto ao roteiro de obrigações que lhe fora traçado, por que tamanha consideração? Olha que pergunta.
Por que Dimas está recebendo tanta ajuda se ele não cumpriu com todo o tempo pré-fixado? E, por consequência, na visão de André Luiz, ele seria um suicida inconsciente. Por que tanto auxílio que ele, André Luiz, não recebeu? Já que a situação é a mesma. Mereceria um movimento excepcional de assistência individualizada? Se ele é suicida inconsciente, por que está recebendo uma ajuda individualizada? Que motivo impeliria a esfera superior a prestar-lhe tanta atenção? Jerônimo compreendeu, sem dúvida, a venenosa preocupação que me absorvia o pensamento, mas absteve-se de longas explicações, confirmando simplesmente. Então vejam que o próprio André Luiz assume. As suas indagações derivam de um certo ciúme, de uma certa revolta. Por que Dimas estava recebendo um tratamento diferente do dele, se ambos são suicidas inconscientes? Mas essa é a conclusão de André Luiz. Claramente, Dimas não desencarnará como suicida inconsciente. Algum outro motivo levou Jerônimo a dizer que Dimas não cumpriu seu tempo total na Terra. A gente ainda vai verificar isso. Jerônimo, no entanto, somente respondeu: não, André, nosso amigo não é suicida. Mais acertado seria silenciar raciocínios suspeitos. André Luiz está dizendo: o ideal era eu ter ficado quieto. Era eu ter feito silêncio. Entretanto, meu inveterado instinto de pesquisa intelectual era demasiado forte para que eu me dominasse. Mais uma vez, André Luiz destaca a sua inquietude em relação às dúvidas, às perguntas. Ele não consegue ficar em silêncio quando o momento assim exige. Fixando então Jerônimo, confundido, perguntou de novo: mas se Dimas não aproveitou todo o tempo de que dispunha, não terá também desperdiçado a oportunidade, como aconteceu a mim mesmo? Vejam que as conclusões são dele. Em nenhum momento Jerônimo disse que Dimas foi suicida. Exterminou a sua própria vida, ainda que inconscientemente. Ele só disse que Dimas não aproveitou todo o tempo. Mas André Luiz concluiu que a sua situação era idêntica à de Dimas apenas por esse fator. Jerônimo então estampou no semblante leve sorriso e acentuou compassivo: não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido suas atividades no pretérito. A situação do amigo a que nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito utilizar em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias na existência a termo. Então, olha que lição para André Luiz. Dimas não tinha utilizado todo o tempo que tinham combinado antes, porque ele teve que fazer sacrifícios no fim da vida. Então, vamos dizer, a programação dele era se dedicar à religião até a sua morte. Mas, em algum momento da sua vida, ele teve que renunciar a essa tarefa para cumprir deveres familiares, deveres pessoais junto a pessoas necessitadas, enfim. Algum motivo levou ele a sacrificar uma atividade que ele tinha se comprometido, dedicando um tempo maior a ela. Jerônimo explica: acostumado desde a infância
a luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes. Desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio, conheceu ásperas obrigações para ganhar a intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no verdor da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão a regulamentos, conquistando a subsistência com enorme despesa de energia. Mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos que o dele. Recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Conviveu com os desalentados e aflitos de toda sorte. E porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil, e em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. Perdeu, quase integralmente, o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que lhe poderiam prodigalizar mais amplas realizações ao idealismo de homem de bem, e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório e acelerado na causa do sofrimento humano. Então vejam a diferença. Dimas acabou trazendo danos, prejuízos ao seu próprio corpo físico por conta da sua dedicação ao próximo. Então, ele, de fato, viveu menos do que estava programado, mas não foi por conta de atitudes infelizes, não foi por conta de vícios, não foi por conta de suicídio inconsciente, mas sim porque se dedicou ao próximo. E quando é assim, Deus compensa. Por quê? É um sacrifício em favor do outro. A situação é completamente diferente daquela indicada pelo André Luiz na sua existência. A razão pela qual o seu corpo físico viveu menos tempo na Terra não foi porque ele sacrificou o seu tempo, sacrificou os seus estudos em favor dos que sofrem, mas sim porque ele se dedicou à gula, à bebida de maneira desregrada, e isso abreviou a sua existência na Terra. Já Dimas trabalhou desde pequeno, não tinha dinheiro fácil e por isso teve que trabalhar, constituir família e sustentá-los, e além disso, dedicou-se à mediunidade junto aos sofredores. Isso lhe abreviou a existência, mas não configura suicídio. Pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atenuou-se-lhe a resistência nervosa. Pela inevitável irregularidade das refeições, distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago. Pelas perseguições gratuitas de que foi objeto, gastou fosfato excessivamente. E pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração, alojou destruidoras vibrações no fígado, criando afecções morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. Aqui, duas lições valiosas podem ser extraídas. A primeira, a de que não houve abuso por parte de Dimas na alimentação, como aconteceu com André Luiz. O problema gástrico dele foi decorrente da alimentação pouca, alimentação ineficaz, por conta das suas dificuldades financeiras e porque ele dedicava-se um tempo enorme em favor dos outros. Mas não só isso, que nos traz a segunda lição: a importância de orar e vigiar
ainda que sejamos trabalhadores do Cristo ativos. Vejam que Dimas ajudava os outros, se dedicava aos outros, mas ele abraçava os sofrimentos de uma forma que lhe trazia mal-estar, que lhe trazia danos ao fígado. As perseguições que ele sofria, as dores que ele presenciava, ele permitia que lhe causasse amargura no coração. Então a gente precisa trabalhar sim, se dedicar ao bem sim, mas tomar o cuidado de não permitir que vibrações infelizes, que lembranças amargas, que dores acerbas dos outros nos contaminem a ponto de trazer doenças ou de lesar o nosso corpo físico, por meio da ação do fluido, do pensamento. Então, não é possível se acusar Dimas de que ele estaria desencarnando por culpa dele, mas serve de alerta para que nós não deixemos que essas questões prejudiquem o nosso corpo. Jerônimo ainda vai dizer: é verdade que não podemos louvar o trabalhador que perde qualquer órgão fundamental da vida física em atrito com as perturbações que companheiros encarnados criam e incentivam para si mesmos. Então, olha o raciocínio de Jerônimo. Não é certo. A gente não pode louvar. A gente não pode dizer que essa postura é correta. Qual postura? A de perder um órgão do nosso corpo por conta do atrito com os perturbados da Terra. Essa posição não é a ideal. É como eu falei, esse trecho nos traz um alerta. Não entrar em atrito com essas forças. Ajudar, abençoar, auxiliar, mas não permitir que essas energias contaminem. Então, o primeiro argumento de Jerônimo é: nós não podemos dizer que ele foi totalmente correto em permitir que os atritos com as trevas lhe causassem perdas de forças vitais. Perda de forças vitais. No entanto, faz-se preciso considerar as circunstâncias em jogo. Os espíritos sempre fazem isso. Não há julgamentos genéricos na espiritualidade. Cada caso é analisado com as suas peculiaridades, com seus detalhes próprios, com as suas circunstâncias. É o mesmo raciocínio para os suicidas. Não há uma regra geral. Cada caso é analisado, a família que ele estava, o apoio que ele teve, as dores por que passou. Há o crime, mas a pena é conforme as circunstâncias. Aqui na Terra, na lei humana, o juiz é obrigado a considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes para fixar uma pena ao infrator, ao criminoso. A lei divina, que é mais perfeita, aliás, que é toda perfeição, também analisa as circunstâncias atenuantes, agravantes, o histórico do indivíduo, se é a primeira vez que ele comete o crime ou não. Então, por mais que a postura do Dimas não fosse ideal no combate às trevas, no combate à dor alheia, ele tinha circunstâncias próprias na sua vida que justificam ou que justificaram essas atitudes. Dimas poderia receber com naturalidade semelhantes emissões destrutivas, mantendo-se na serenidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Percebam que esse parágrafo nos indica qual postura nós devemos ter. Dimas não teve essa postura, mas Jerônimo está dizendo, olha, Dimas poderia receber essas emissões destrutivas mantendo serenidade. Então é assim que a gente deve procurar fazer aqui. Estamos ajudando alguém e recebemos uma carga vibratória negativa,
seja da pessoa, seja de um inimigo desencarnado dela, seja da inveja de outras pessoas, tenhamos serenidade. Não deixemos essa energia nos contaminar. Por isso que eu disse que serve de alerta. Dimas não conseguiu, mas ele estava recebendo amparo. As circunstâncias da vida dele permitiram que esse amparo fosse dado, por mais que a sua conduta não fosse a ideal. Mas aqui a gente consegue enxergar qual a postura ideal. Manter a serenidade quando recebermos emissões destrutivas, seja pelo pensamento, seja por vibrações, seja por atitudes concretas, agressões físicas. Eu sei que é difícil, mas o ideal está exposto na obra. Manter a serenidade intangível que pertence ao apóstolo do Evangelho. Por isso iremos ver Paulo, o próprio Cristo, o profeta Daniel e tantas outras figuras do Evangelho e da Bíblia, mantendo a serenidade diante das acusações e das agressões do mundo. Apesar de Dimas não ter seguido esse conselho de manter serenidade, porque ele deixou-se contaminar por algumas energias negativas, não se organiza de um dia para outro o anteparo psíquico contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Que frase! E é curioso porque há uma página de Emmanuel, se eu não me engano, a página se chama Capacete da Esperança, em que ele se utiliza dessa mesma nomenclatura, raios perturbadores. Ele diz nessa página, e aqui André Luiz repete o mesmo ensinamento na boca de Jerônimo. Indivíduos perturbados emitem raios perturbadores, raios destrutivos pela mente. Nós não enxergamos esses raios, porque são fluidos, são energias, são vibrações que no mundo espiritual são visíveis e que os médiuns conseguem enxergar, não todos, mas são raios, são energias, são vibrações que perturbam, que visam perturbar o nosso psiquismo. Então, o que Jerônimo está explicando? Nem todo mundo tem uma proteção psíquica, um capacete, como diz Emmanuel nessa página, um elmo protetor. E Emmanuel diz isso citando Paulo, né? Uma carta de Paulo, se eu não me engano, aos Coríntios, que ele vai falar do elmo protetor, capacete, para se proteger desses raios psíquicos enviados por entidades trevosas, perturbadas, por pessoas encarnadas que não gostam de nós, que enviam até inconscientemente esses raios. O que Jerônimo está explicando, André Luiz, André, nós não podemos julgar Dimas por não ter esse preparo. Ele era médium, sim. Ele estudou o Espiritismo, sim, mas talvez não tenha se atentado para a necessidade de vestir o capacete da esperança, o elmo protetivo dos raios perturbadores. Nós aqui estamos estudando isso. Nós estamos tendo contato com esse ensinamento. Não poderemos usar do argumento de que não conhecíamos essa força destrutiva enviada pela mente alheia perturbada. Não se cria do dia para a noite, de um dia para outro, essa proteção psíquica. Nem é fácil improvisar cais seguro ante o oceano em ressaca. Não é fácil achar um porto seguro com um mar agitado. Vejam a importância de estudar, a importância de meditar, de buscar ser sereno, calmo,
tranquilo, mesmo diante das ofensas. Porque por meio desses exercícios nós vamos criando essa armadura psíquica, essa proteção para não sermos atingidos por esses raios perturbadores. Dimas, cercado de exigências sentimentais, subalimentado, mal dormido, teve as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. Olha só, terceira lição valiosa desse trecho. Se não vigiarmos para combater esses raios destruidores, se não nos alimentarmos bem, se não repousarmos, se não dormirmos corretamente, criamos o risco de adquirir uma doença hepática que pode abreviar nossa existência na Terra. Olha que alerta. Trabalhar no bem, sim, mas estudar, praticar reforma íntima, orar e vigiar para criar essa couraça protetiva a fim de que essas energias não sejam absorvidas e nos causem doenças. Dimas adquiriu uma doença pelo somatório de condições desfavoráveis para a manutenção e instalação dessa enfermidade. Ele recebia os raios destruidores da inveja, do ciúme, do ódio, da raiva, por conta do seu trabalho caridoso, e ao invés de repelir esses raios, ele absorvia. Somou-se a sua alimentação precária, a sua falta de sono, as suas congestões hepáticas e as perturbações mentais, e instalou-se uma doença que lhe abreviou a vida, a existência na Terra. Jerônimo interrompeu então a narrativa. André Luiz sentiu uma profunda vergonha pela comparação da sua morte com a morte de Dimas, porque André Luiz comparou Dimas à conduta dele, de André Luiz, que não foi nada comparada à conduta de Dimas. Não houve sacrifício em favor do outro, não houve dedicação à mediunidade, não houve renúncia, não houve trabalho desde cedo, porque André Luiz teve condições financeiras favoráveis. Então a vida de André Luiz foi totalmente diversa da de Dimas. E ele queria dizer que a morte de Dimas tinha sido idêntica à dele. E, no entanto, Dimas estava recebendo um auxílio individualizado, enquanto que ele passou por muitos anos no umbral em sofrimento. Então André Luiz fica envergonhado por comparar a sua existência cheia de vícios, cheia de ausência de vigilância, com a vida de Dimas, que passou pela pobreza, dedicou-se ao bem, à família e renunciou em favor do próximo. André Luiz, então, fundamente envergonhado pela comparação que fez de forma inadvertida, ouviu ainda de Jerônimo. Segundo observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Que frase maravilhosa! Essa frase tem que emoldurar e colocar no centro espírita, na parede do centro. Há existências que perdem pela extensão, ou seja, não duram tanto tempo, mas ganham pela intensidade. Porque o indivíduo que viveu um período breve foi intenso no bem. Não é intenso nos vícios, né? Intenso no bem, intenso na caridade, intenso na aquisição de virtudes.
A vida de André Luiz se perdeu na extensão e se perdeu também na intensidade. André Luiz perdeu nos dois campos. Porque o pouco tempo que ele teve, ele não se dedicou ao bem. Já Dimas também viveu pouco tempo, mas foi intenso na caridade. A visão imperfeita dos homens encarnados reclama o exame acurado dos efeitos, mas a visão divina jamais despreza minuciosas investigações sobre as causas. O que ele está dizendo? Que nós, na Terra, temos uma visão limitada, porque enxergamos somente os efeitos. Mas Deus, a visão divina, enxerga as causas, a origem, a explicação, os porquês. Por isso o Espiritismo é considerado consolador. Primeiro, porque é uma promessa direta do próprio Cristo, que nos consolaria ao explicar as parábolas, ao aprofundar os ensinos de Jesus. E segundo, porque demonstra a perfeição das leis divinas com os conceitos de reencarnação, pluralidade das existências, existência do mundo espiritual e etc. Já que somente com o Espiritismo nós conseguimos entender por que uma criança morre de câncer com 5 anos de idade, às vezes menos. Por que alguém bom sofre perseguições, sofre a pobreza, enquanto o mal prospera. Só o Espiritismo explica. Por quê? Analisa as causas, não os efeitos. As outras religiões costumam analisar os efeitos e não admitem a causa, que são as vidas pregressas, ainda que tanto os profetas no Antigo Testamento quanto o próprio Cristo foram muito claros em demonstrar a reencarnação. Mas as outras religiões não aceitam a reencarnação. Somente a reencarnação explica. E não é invenção de Kardec. Primeiro, porque consta nas religiões antigas, isso era pacífico. Até Constantino era pacífico. Era pacífica a crença na reencarnação. Mas veio um homem, não veio um profeta, não veio um Messias, não veio alguém de Deus. Um homem comum, cheio de vícios e erros como nós, e decretou que a reencarnação não existe. Então as religiões preferem adotar o decreto de um homem falho, de um rei, de um imperador, do que acatar as palavras do próprio Cristo quando disse que é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. E o que é da carne, e o que é do Espírito é do Espírito. O vento sopra onde quer, sem saber de onde veio e nem para onde vai. Não havia como Jesus ser mais claro do que isso para aquela época. Quando reencarnamos, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos por conta do esquecimento. Quando reencarnamos. Mas é necessário nascer de novo, da água e do Espírito. Foi muito claro. Então, somente analisando as causas que a reencarnação demonstra é que nós conseguimos entender a vivência de cada um, as consequências na vida de cada um, como foram as consequências na vida de Dimas e na vida de André Luiz. 2 casos completamente diferentes e que, portanto, não tiveram as mesmas consequências. Dimas foi resgatado, está sendo resgatado, enquanto que André Luiz sofreu muito antes de ser resgatado. André Luiz então diz: calei-me humilhado. Tadinho.
o hábito de analisar pessoas e ocorrências unilateralmente, mais uma vez me impunha proveitosa decepção. Percebam que nós estamos na quarta obra, né, de André Luiz. Nós não estudamos a primeira, Nosso Lar, mas estudamos Missionários da Luz, Os Mensageiros, Missionários da Luz e agora Obreiros da Vida Eterna. É a quarta obra da coleção André Luiz. E ele ainda julga os outros sem conhecer os fatos. Olha como a gente demora para evoluir, como a gente é imperfeito. Aqui na Terra, então, é um dos vícios mais comuns, a maledicência, o julgamento, o preconceito, né? Preconceito. É a mais comum, eu acredito. A gente sempre tem muitas palavras para julgar o próximo. Com a era das redes sociais, então, com essa era da tecnologia, as páginas de fofoca são as que mais ganham cliques e visualizações, porque é do ser humano imperfeito essa vontade de saber da vida do outro e de julgar a vida do outro. Então vejam como André Luiz tinha dificuldade para vencer essa viciação, essa imperfeição de fazer pré-julgamentos, de analisar pessoas, analisar fatos de forma unilateral, ou seja, sem ouvir a outra parte. A gente faz muito isso na Terra. Inclusive isso é estimulado na internet, então. Todo mundo tem uma opinião para dar sobre a vida do outro. É uma imperfeição muito presente, muito comum. E me chama essa atenção nas obras de André Luiz também, né? Já é a quarta obra dele. Ele está há quantos anos em Nosso Lar? Há quantos anos ele está ajudando os outros? Mas ele ainda tem essa viciação, né? Nessa época ele ainda tinha a viciação de julgar, de analisar sem tomar cuidado com os pré-julgamentos. Naturalmente, o assistente conhecia minha antiga posição, estaria informado de meus desvios anteriores, mas dignava-se evitar-me desapontamento mais fundo com referências comparativas. Então veja que André Luiz sabia que Jerônimo podia ter dado uma bronca muito mais pesada nele. Mas aí Jerônimo não seria mentor. Se Jerônimo agisse assim, agiria como nós. Né? Se fôssemos nós, amigos de André Luiz, certamente a gente ia falar: André, sério mesmo que você está se comparando a Dimas? Você que não ligou para sua mulher, você que distratou seu filho, você que abandonou a religião, desprezava Deus, ia começar a elencar as coisas que André Luiz fez. Mas Jerônimo, sabedor de tudo que André Luiz fez, não falou nada. Só deu a lição de forma muito paternal, de forma muito tranquila, sem humilhar André Luiz. Ele sabia que Jerônimo poderia ter humilhado ele ali, porque Jerônimo tinha conhecimento de quem André Luiz foi na terra, mas ele não fez comparação nenhuma. Ele só deu uma lição em André Luiz de que Dimas viveu menos tempo porque se dedicou ao próximo. Bastou falar isso para André Luiz entender. Diferente de você, né, André? Não precisou falar. Mas André, com certeza, pensou intimamente que o caso dele foi o contrário. Assomaram-me recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Ele começou a se lembrar do que ele fez. Inegavelmente, conduzir a minha última experiência como melhor me pareceu. Tomava refeições calmas e substanciosas, a horas certas, ou seja, nunca faltou alimento para André Luiz. Café da manhã, desdejum, almoço, cafezinho da tarde, lanche, janta.
Tomava todas as refeições calmo, nas horas certas. Dimas não, Dimas passou necessidade. Subalimentação, ele diz aqui. Além disso, dera-me a estudos prediletos, ou seja, estudava o que queria. Dimas não. Dimas teve que abdicar do estudo para trabalhar. Dispunha de meu tempo com rigorosa independência nas decisões. Olha que vida boa que André Luiz teve. Tinha tempo. Fechava a porta aos clientes antipáticos. Olha, podia escolher o cliente. Poder escolher clientes é uma benção. É um privilégio na Terra. Porque o que estressa no trabalho são os clientes que a gente não pode escolher, que pagam nossos boletos e a gente precisa aturá-los, a gente precisa atendê-los, porque é uma necessidade do trabalho. André Luiz informa que ele não precisava aturar os clientes mal educados, os clientes antipáticos, fechava a porta. Quando me faltava disposição para suportá-los, olha só que privilégio. Ele tinha tanto conforto material, econômico, que ele podia escolher os clientes dele. E se o cliente ultrapassasse um pouco a linha da educação, da boa convivência, ele simplesmente fechava a porta, vai embora. Não vou te atender, não. Quem precisa do salário, quem precisa do emprego, não pode fazer isso. E Dimas não podia. Nunca molestara o fígado por sofrimentos alheios, como eu já falei, né? Falei lá no início. Diferente de Dimas, que apesar de não ter tido uma conduta ideal, porque poderia ter preservado o seu fígado, se vigiasse, se criasse essa couraça protetiva, acabou prejudicando, mas eram dores dos outros. André Luiz não, prejudicou o seu fígado por conduta própria. Por quê? Era ele pequeno para conter as vibrações destruidoras de minhas próprias irritações. Vejam a diferença. A carga negativa destruidora que lesou Dimas não era dele próprio, era dos outros, era dos perturbadores, dos sofredores. Já André Luiz não, ele mesmo lesou seu fígado, gerando vibrações destruidoras. A medicina moderna começa já há algum tempo, mas ainda está engatinhando no reconhecimento de que o nosso pensamento influencia na nossa saúde. A nossa conduta influencia na nossa saúde. A nossa energia influencia na nossa saúde. Ainda não é pacífico, porque a medicina ainda é muito materialista, mas já há muitos e muitos médicos e estudos admitindo e comprovando isso. A nossa própria energia influencia na nossa saúde, na cura de doenças. A gente estuda aqui em várias obras isso. Acho que todas as obras que a gente estudou até hoje tratam de como o pensamento, a conduta, a nossa energia gera bactérias, vírus, vibrações, vibriões, o que o Espiritismo chama de miasmas, que é esse lixo mental produzido por nossos pensamentos que atacam nossos órgãos vitais. A última obra estudada, nós vimos médiuns que iam para a reunião mediúnica e André Luiz enxergou essas bactérias, esses vírus, esses pequenos seres que pululavam nos órgãos vitais dos médiuns, a depender da sua viciação. Então, tinha o médico que comia demais, então essas vibrações estavam concentradas no seu estômago. Tinha o que bebia, estava concentrada no seu fígado. Tinha o que tinha desvio sexual, estava concentrado nos seus órgãos genitais. Então, as vibrações destruidoras causadas por nós mesmos podem causar essas lesões nos órgãos físicos.
André Luiz realizou exatamente isso. Não eram vibrações emitidas pelos outros, mas sim por ele mesmo. Irritações. Todos nós sabemos. A pessoa irritada, a pessoa encolerizada, gera problema gástrico. Isso aí, a gente não precisa nem da medicina para indicar. Todo mundo sabe disso. A irritação traz problema nessa região, nesses órgãos, ao sentir-se contrariado nos pontos de vista pessoais. Isso é muito comum. A gente sofre uma contradição, né? Houve uma opinião que a gente não concorda, a maioria se irrita. Poucas pessoas conseguem debater sem se irritar com a opinião do outro, diferente da nossa, lógico, porque quando concorda com a gente, é o contrário o efeito, né? Nosso ego, a gente fica bem-humorado, a gente se sente bem porque a pessoa concorda conosco, aí é fácil. O problema é quando a pessoa discorda. A gente geralmente se irrita. Então, André Luiz se irritava se alguém não concordava com seus pontos de vista. Hoje em dia, então, com a política, pelo amor de Deus, viram inimigos mortais pessoas que pensam diferente na área política. Inimigos mortais. Imagine quanto mal não faz para o fígado, para o sistema gástrico. O espírita tem que ter conduta diferente, hein, gente? Eu sempre falo isso. Nas poucas palestras que proferi até hoje, me lembro de ter alertado isso em algumas delas. Não dá para o espírita ir lá assistir a palestra, ouvir sobre o bem, sobre a caridade, sobre a importância do equilíbrio, sobre a importância de não entrar em desequilíbrio por opiniões diferentes, levantar, sair da reunião e discutir no trânsito, xingar, discutir por causa de política. O espírita tem que ter uma conduta diferente. Senão a gente vai ser igual aos demais materialistas que vão à igreja no final de semana e durante a semana são materialistas plenos. O exercício do espírita é justamente esse, que na verdade deveria ser o exercício de todo cristão. Porque o espírita é cristão espírita, ou espírita cristão. O exercício tem que ser de uma conduta diferente da maioria. A maioria se irrita. A maioria não admite opinião diferente, briga, impõe a sua opinião. O cristão tem que ter uma postura diferente, que era a postura de Dimas, enquanto que a postura de André Luiz é a postura mais comum do materialista. Ele diz então que, sobretudo, aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices aliados à sífilis a que eu mesmo dera guarida levianamente. Então, vejam quanta diferença na postura de André Luiz para a postura de Dimas. Enquanto Dimas sacrificou-se, renunciou, dedicou-se à mediunidade, ao próximo, acabou causando mal indevidamente ao seu fígado, porque não soube vigiar, não soube constituir essa couraça protetiva das agressões psíquicas, André Luiz descambou para o lado materialista totalmente diverso. Irritação, comeu demais, bebeu demais e abusou também na área sexual, adquirindo sífilis, pela sua postura leviana, que certamente foi durante o seu matrimônio, mas também pode ter sido durante a sua juventude. O fato é que ele a abusou. Então, a sua condição era bem diferente da condição de Dimas. Chegando a 1 hora de estudo, então finalizo mais um estudo, agradecendo a todos que nos acompanham e refletindo nas lições de hoje, especialmente na importância de criarmos a couraça protetiva da oração, da vigilância e da caridade, para que a nossa situação não seja tão extrema quanto a de André Luiz, que abusou de diversas formas e por isso não teve amparo na desencarnação, mas também não deixarmos que
as energias negativas dos outros acabem lesando os nossos órgãos físicos, como Dimas permitiu. Tenhamos a conduta de equilíbrio, mais parecida com a de Dimas, claro, do que a de André Luiz, mas também criando essa proteção necessária à nossa vida física, ao nosso corpo físico. Agradeçamos, então, a mais uma oportunidade de estudo e que os nossos amigos espirituais prossigam nos abençoando com essa energia, com essa paz, com esses ensinamentos, a fim de que nós coloquemos em prática o que aprendemos aqui, vencendo nossas más tendências, levantando depois das quedas morais a que nos entregamos periodicamente e prosseguindo na nossa atividade, seja onde estivermos colocados por Deus. Seja na posição de filhos, de pais, de mães, de esposos, de esposas, seja na profissão a que Deus nos colocou, nos dons que Ele nos entregou, nos talentos que Ele permitiu que desenvolvêssemos. Cada um, na sua tarefa, esteja sintonizado com a espiritualidade amiga, com os emissários divinos, com os amigos espirituais e mentores das nossas existências. Ouçamos os alertas de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros espíritos que vêm nos alertar, nos ensinar, nos indicar o caminho e que busquemos também, por meio da reforma íntima, por meio da meditação, elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, a fim de receber esses conselhos, a fim de receber as orientações necessárias e não mais cairmos em tentação. Graças damos a Ele, nosso Senhor Jesus, que veio exemplificar na terra, salvando a humanidade por meio do seu próprio sacrifício, a fim de pavimentar o acesso ao reino dos céus, e que sigamos por esse caminho, dirigidos por Ele, seguindo os seus passos, imitando os seus gestos e amparando a todos a que Deus coloca em nossos caminhos, especialmente aqueles que vêm para nos perseguir, para nos cobrar, para judiar de nós por meio de palavras ou ações, a fim de restabelecermos o equilíbrio necessário com a lei divina por conta das nossas atitudes do passado. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre e rogamos especialmente a Maria Santíssima, Mãe das Mães, Senhora, Mãe de Jesus, abençoada, cujo ventre recebeu o Salvador, o Messias, e que deu os maiores exemplos de renúncia, de resignação e de aceitação da vontade de Deus acima da vontade dos homens. Graças damos então e pedimos à Mãe Santíssima que envolva especialmente os suicidas, os perturbados da mente, do coração, os criminosos e aqueles que não enxergam na existência uma oportunidade de redenção, deixando de analisar as suas próprias culpas, esquecendo-se de que hoje sofrem a consequência das suas escolhas do passado e abandonando muitas vezes a religião ou os passos de Jesus para se entregarem à desistência da vida. Pedimos especialmente por esses, para que renovem dentro de si a esperança, a fé e possam enxergar que o futuro feliz depende somente deles por meio de suas atitudes atuais. Graças a Deus que assim seja e que a paz de nosso Senhor abençoe a todos. Até o próximo estudo.